Meus irmãos, ainda de pé, gostaria de abrir no livro, na Epístola, ou no Evangelho, melhor dizendo, São João, capítulo 14, versículo de número 12. A gente fica tentando, buscar algumas coisas e a cabeça da gente vai mudando. Às vezes a gente vem com alguma coisa, a gente já tem alguns versículos guardados, a gente vai preparando e vê que às vezes de cima da hora parece que Deus tira algo e põe outra coisa, a gente fala, Deus, vindica, confio no Senhor, seja o que o Senhor quiser. Aí a gente fica buscando a vindicação da parte de Deus, E geralmente é no período dos louvores que acontece. Graças a Deus, pelo irmão Gabriel, creio que ele ora, pede a Deus também que Deus coloque aquilo que ele deseja, no período dos cânticos. E hoje, no primeiro hino, Deus já honrou a gente, graças a Deus, sobre cumprir, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Amém. Todos os planos e promessas. Na verdade, é o versículo 12, meus irmãos. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Amém? Eu farei. Também queria ler aqui no 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Glória. As promessas maravilhosas, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Eu estava com algo para trazer até sobre o que a gente falou em Pirapozinho, terça-feira. E as coisas vai mudando no decorrer das horas, vai passando, a meditação. E veio em mim falar um pouco sobre Josué, que ele representa, creio que toda labuta, toda dificuldade que a gente enfrenta, no nosso dia a dia como cristão, um dia já ficou representado lá atrás, através de algum herói da fé. Deus gosta de deixar as coisas meio encruzilhadas, as linhas que ele escreve, está sempre algo refletindo alguma coisa no futuro. E todos sabemos a representação que Josué tem na vida do cristão. Nosso profeta nos ensina na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Que somos todos assim que somos chamados para trilhar esse caminho. Somos todos comparados com o Josué. Josué, ele acompanhou a trajetória de Moisés, e ele viu tudo que aquele profeta de Deus, aquele ungido, enfrentou, desde a saída da terra do Egito. Ele cruzou, o Mar Vermelho. Amém. E ele acompanhou tudo que Deus fez por aquele povo, e aquilo ficou guardado no coração dele. Amém. E chegaram até um determinado ponto, depois do povo de Israel ter enfrentado tudo que eles enfrentaram, seja a fome, a necessidade, e ele viu que Deus honrou aquele profeta. Amém. Em todos aqueles momentos de dificuldade, Deus sempre teve uma maneira de prover, seja o alimento, seja a carne, seja o maná, seja a água que eles precisaram. Tudo Deus honrou e vindicou o ministério daquele profeta. E aquilo ficou guardado no coração de Josué. E chegaram até um determinado ponto, que é chamado Cades Barnea, ponto decisivo na vida do povo de Israel. E ali foi uma prova, que Moisés pediu ali
para que 12 espias fossem para a terra, né? E foram lá e viram que realmente que Deus tinha dito a respeito daquela terra era algo fabuloso, tremendo, né? Só que junto com a promessa vem a dificuldade. Toda promessa a gente tem que conquistar ela. E não seria diferente para eles ao entrar na terra prometida, assim como não é diferente para nós, se queremos entrar na terra prometida. Amém? E sabemos que a trajetória do povo de Israel sempre é comparado, né? Alguns pastores falam que eles conhecem mais aquela trajetória do deserto do que a própria vida deles, né? Porque é algo que a gente está sempre recapitulando e nos encontramos sempre em alguma posição daquela ali, né? E chegaram nesse tempo, irmãos, de decisão, né? Que agora ou vai ou racha, ou a gente perece aqui ou nós atravessamos esse rio, né? E vamos conquistar essa terra. E mandaram ali os 12 espias. E 10 deles estavam muito, vamos dizer assim, com medo, né? Quando chegou ali, viu os gigantes, viu as dificuldades, viram toda a promessa que havia mesmo ali, tudo que Deus prometeu, a terra manava leite e mel, mas a terra era tomada por homens valentes, gigantes, né? E como foi difícil aquele tempo, né? Porque em toda a dificuldade que Israel passou, nenhum dia foi mais, vamos dizer assim, terrível do que aquele, porque aqueles 10 espias que voltaram para trás, ele fez toda a terra, todo o povo de Israel chorou devido ao temor deles. Temeram-se a ponto de fazer eles desistirem, pedirem para voltar para o Egito, quando tirou nós de lá para morrer, para perecer aqui, né? Mas havia ali 2 que estavam acompanhando, um outro olhar, um olhar espiritual. Deus que abriu o mar lá atrás, que nos honrou até aqui, Ele vai nos dar essa terra. Ele é poderoso para isso. E disse Josué para o povo, assim: se Deus se agradar de nós, somos mais do que capazes. Amém? Esse foi Josué e Caleb, 2 que prevaleceu na promessa. 2 varões que Deus honrou no futuro, né? E é uma promessa que Deus fez a Josué, né? Depois de Moisés, devido às suas fraquezas, né? E às vezes as falhas que Moisés teve no trajeto, Deus disse: você ficará, o povo vai cruzar, né? E a gente sabe que Josué morreu ali em cima daquele monte, em cima da rocha, e Deus mostrou de cima do monte toda a terra. Mas Bruno, mas você vai ficar e o povo vai. E eu vou levantar outro após tu, né? E isso representa a palavra que foi Jesus, né? Ele ficou, desceu à sepultura, né? Mas disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Amém. E por isso Josué representa o Espírito Santo. Amém? É uma representação, né? E Deus fez uma promessa para ele, né? Que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, que é algo bastante válido para nós, né? Porque temos o mesmo tipo de promessa que foi feito no plano material lá atrás, né? A gente viu ali no Evangelho de São João que Deus também nos fez promessa, né? E vamos ver aqui como que Josué se portou após receber a promessa, e eu creio que é a mesma maneira que nós temos que nos portar, porque temos promessa também, né? Vou ler aqui, está anotado no tablet, não vou pôr na Bíblia, mas é a Bíblia, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tudo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te porá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te
e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Essa foi a promessa de Deus a Josué. Amém? E semelhante ele também nos prometeu. Ah, mas como me prometeu, né? Como eu posso saber que essa promessa é para mim? Como que eu posso saber que eu sou um escolhido, um chamado de Deus, né, por Deus? Eu procuro ter na minha consciência, meus irmãos, o que eu era e o que Deus tem feito por mim. Amém. Sempre pensando no meu trajeto, né, como que eu cheguei até aqui, se não fosse Deus? Verdade. Como que eu poderia, meus irmãos, hoje dobrar meu joelho e lembrar da minha vida no passado, os erros onde a gente caiu, que a gente comete, mesmo nascido na igreja, irmão, é um problema sério, né, o tal do nascido na igreja, porque chega um tempo que você precisa ter sua experiência particular, né? Nós precisamos disso, né? Não se pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser que seja pelo Espírito. Nós temos que ter essa experiência de por que Jesus é o Cristo. Por que Ele é o Cristo na tua vida? Por que Ele é seu Redentor? Da onde Ele te tirou? E às vezes Deus dá a revelação para algumas pessoas, né? E você vê que a pessoa ele não precisa às vezes trilhar o mesmo trajeto que fez o filho pródigo, né? Mas alguns precisam, né, descer lá e provar. Fala, ô escravidão miserável, ô Egito miserável, né? E a gente procura notar na nossa vida, eu procuro fazer isso, sempre examinando, falar assim, meu Deus, as coisas que para mim faziam tanto sentido já não faz mais. Amém. Né? Até hoje mesmo conversando lá na praça junto com a irmã, né? Aí passou um vizinho meu, ele frequenta, o pai fala que é a congregação, né? Tem uma congregação lá na esquina de casa, lá, que é o bar, né? O boteco. Ele fala que a congregação hoje lá está cheia. E tem um que é o mais assíduo, né? É meu vizinho. E a irmã falando, né, a respeito de Paulo, e minha graça te basta, e nós entramos um pouco no assunto assim, passou esse vizinho, e a conversa foi rodando, né, e chegou até o ponto que eu falei para ela, nós nunca vamos estar contentes aqui, irmã, não importa quão bom seja, que às vezes Deus nos abençoa, tem algo em nós que está sempre procurando uma melhora, né? Porque se nós somos do outro lado, se pertencemos à terra prometida por predestinação de Deus, a gente não pode estar contente com essa vida aqui. A gente tem que estar procurando sempre uma melhora. Né? E nessa hora passou o vizinho, eu falei, eu não posso, irmã, nunca mais me contentar a ir para um boteco no final do dia e depois ir dormir, acordar outro dia e trabalhar e viver essa rotina. Ele está bem, ele não sente falta de nada, mas isso para mim nunca seria suficiente, jamais, não tem como. É algo que Deus, conforme nós vamos trilhando o nosso trajeto aqui na Terra, eu creio que cada passo é um passo mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus a gente fica, mais humilde a gente fica também, e mais, vamos dizer assim, em certo sentido, mais sujo nós sente que a gente está. Às vezes as pessoas olham a gente e falam, rapaz, mas o irmão está bem, né? Nossa, como, graças a Deus, Deus abençoa a vida desse irmão. Mas se ele é um crente sincero, ele vai estar sempre ao altar de Deus, porque nunca é bom o suficiente, nós nunca somos bons o suficiente.
quanto mais perto chegamos da luz, mais sujo a gente se sente. É assim. E eu falei para ela assim, irmã, eu sei, é igual o Hino fala, eu sei que eu estou num lugar muito alto às vezes, né? E se eu cair eu me despedaço, mas a gente nunca vai se sentir assim. Os outros falam, mas a gente não se sente. Né? E eu falei, então, irmã, quando eu penso nisso, da onde Deus tira a gente, né? E a forma como Ele limpa a gente através da palavra, não tem como a gente voltar para aquilo ali. A não ser que seja por uma razão, ou seja, por às vezes a gente fica jactancioso também, o Espírito rodeia a gente fala, às vezes o que não se deve falar, né? Comenta, tem um Espírito que rodeia a vida do crente quando ele está iniciando, que é um Espírito terrível, que ele procura fazer aquele crente um crente bruto, a força humana, um espírito religioso, e esse espírito ele não tem compaixão de ninguém. E foi um espírito que me rodeou no começo da minha jornada e fez eu pagar. Eu creio que o eleito ele paga aqui a língua dele. E eu não tinha misericórdia, não tinha compaixão, né? Não, porque está escrito assim, assim, assado, está errado, o irmão não devia estar fazendo aquilo, o irmão não devia estar fazendo tal coisa, tal. E às vezes eu penso que é isso que Deus faz com que a gente pague, né? E a gente prove alguns fel amargos na vida da gente. Porque ele fala, não, você está muito petudo, né? Você está muito petudo, não é bem esse o caminho. Quando você vê um irmão, depois que você passa pelo fel amargo, né? Você vê um irmão na dificuldade, você estende a mão. Alguém vem te falar que quando você vai abrir a boca para dizer algo, alguma coisa te aponta. Mas isso é só depois de você ter trilhado um trajeto perante Deus, perante os caminhos de Deus, né? E você não consegue mais falar as mesmas coisas que você falava de algum irmão quando ele está doendo. Você tem compaixão. Porque é como Jesus disse, né, para o apóstolo Pedro, né, que ele era muito severo às vezes. Ele falou assim, o diabo tem pedido, você está muito tupetudo, vamos dizer o outro, né? Você está muito falador, e o diabo tem pedido para se andar contigo, eu não tenho deixado. Né? E depois Pedro teve que provar, né? A terrível a amargura que é às vezes você ser um seguidor de Jesus por vontade própria, né? Não pelo Espírito, mas com aquele ego, né? Eu creio que depois que eles receberam o Espírito Santo, aí sim, né? O apóstolo Pedro, ele era um covarde, né? Ele tinha na natureza dele aquela jactância toda, mas quando a coisa apertava, ele corria, né? Ele negava a Cristo, negou a Cristo, né? E ali Jesus mostrou, falou, Pedro, não é você, não vai ser dessa forma, não vai ser na espada, vai ser através da palavra, do Espírito. Né? Amém. Eu fugi um pouco do tema, acho que estou meio falador hoje, mas voltando ao tema de Josué, meus irmãos, eu queria fazer uma leitura da mensagem, né? Como fui com Moisés, assim serei contigo. O profeta falando, né, sobre Josué e como que ele representa nós, né, nessa nossa caminhada. Josué sabia que a comissão dele era tremenda. Você notou aí? Tudo quando Josué começou a atravessar o Jordão. Como Josué se lembrou da comissão dele. Não cesses de falar deste livro da lei, minha palavra. Em outras palavras, Josué, não importe o que a tribo diga, ou o que os clérigos digam. Fique com essa palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Não importa quantas coisas grandes eles façam, e quantas coisas pequenas eles façam, e quantas organizações eles façam. Fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra, não cesse de falar desta palavra. Deixe-me lê-la outra vez, o profeta lendo a Escritura. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se a palavra disser para fazer certa coisa, faça. Não me importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. Esse é o Josué que Deus está esperando. Não vire nem uma polegada, nem um tio. Fique bem com a palavra. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
para que sejas bem-sucedido. Vê o que um Josué de hoje vai ser? Vê o que o Josué da igreja espiritual vai ser? É o mesmo tipo de Josué que eles tinham na igreja natural. A igreja espiritual tem que ser a mesma coisa. Se a Bíblia diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o Josué espiritual dirá amém. Se a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Josué espiritual dirá a mesma coisa. Se a Bíblia diz, o livro, a palavra diz, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas. Ou Josué espiritual diz a mesma coisa. Se Pedro, no dia de Pentecostes, disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O Josué espiritual nunca virará motivo, mas ele fará exatamente o que a palavra diz. Se Marcos 16 diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Josué espiritual dirá a mesma coisa, meditará a lei dia e noite, para fazer prosperar o caminho. Eu quero que os irmãos notem o que aconteceu. Josué, quando ele veio a sua primeira campanha, sua primeira vez de provar que ele era o real Josué, Israel deveria ter conhecido aquilo. Sem dúvida, os clérigos tinham uma ideia diferente. Eles disseram, agora só acamparemos aqui até a primavera, ou até o verão, ou o Jordão baixar. E parece que Deus lança algumas das coisas insensatas diante do Josué espiritual. Eu queria parar um pouco a leitura. Como que Deus tem provado dessa maneira, com coisas insensatas às vezes, né? Acontecem certas coisas na vida da gente que a gente fala, eu não estou entendendo mais nada, Senhor. O porquê disso, né? O Senhor me chamou, né? O Senhor me fez uma criatura nova, uma criatura diferente hoje, um ser diferente, uma pessoa diferente, né? Eu sinto, né, que eu sou um eleito, eu sou predestinado pelo Senhor, mas parece que às vezes Deus deixa a gente meio sozinho, às vezes, né? Não da forma, vamos dizer assim, sozinho, não no interior, né? Como eu vi um denominacional falando, ser cristão às vezes é você passar dias sem sentir nada. Eu falei, eu não creio dessa forma, né? Eu quero Deus comigo, eu quero sentir, né, o gozo da minha salvação constantemente, né? A alegria do Senhor é a minha força, a alegria da salvação é a nossa força. Não tem como você passar vários dias depressivos sem sentir a presença de Deus ou fazer, então estamos mortos nessa caminhada aqui, não dá. Porque onde a gente olha é guerra, é tribulação, é problema, é conta, é dívida, é doença. Quando não é uma gripe, é um vírus. Quando não é uma garganta, é alguma coisa. E a gente tem que estar sempre buscando a Deus, né, intercedendo pelos nossos filhos, que às vezes vem com coisa errada da escola ou qualquer coisa do tipo. Fala, meu Deus, se não for o Senhor, se a gente tivesse solto no mundo, nós não sentiríamos o peso, né? Mas quando a gente está trilhando no caminho, né, de Deus, certas coisas começam a incomodar a gente, né? Você não é contente mais apenas com o básico, vamos dizer. Tem algumas provas que vêm na gente assim, que a gente fala assim, não, Deus, se o Senhor é comigo, isso aqui está errado, né? Eu creio no Senhor, confio nas promessas do Senhor e eu não quero isso aqui na minha vida, né? Eu creio no Senhor e eu quero também meus filhos, minha casa, tudo eu quero perante o altar de Deus. Deus prometeu isso, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Diz nessa mensagem aqui, como fui com Moisés, assim serei contigo mais para frente. Hoje eu não tirei essa leitura para fazer, mas ali aquele carcereiro em Filipe, né, quando o apóstolo Paulo e Silas foi preso, depois deles terem apanhado um bocado, né, e eles foram louvar a Deus e tremeu todo o alicerce da prisão e as correntes saíram, né, onde ele estava no topo lá, e quando a poeira baixou,
o carcereiro não viu eles. Eles tinham que sair da posição deles, sair do lugar, e ele falou assim, não, eu vou me matar, né? Porque a punição era pior do que a morte, se ele deixasse aqueles presos saírem, né? Aí o apóstolo Paulo falou, não faça isso, não faça isso. Estamos aqui, né? Aí ele, depois de ver tudo aquilo ali, ele falou assim, o que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A fé que Deus te deu, irmão, para você crer na tua salvação, o profeta fala que essa fé é também o suficiente para salvar a tua casa. Você é um embaixador de Cristo no teu lar. E através de você, você pode ganhar. Através do seu testemunho, através da tua fé, você ganha seus filhos, ganha seus pais, seus irmãos. Isso é promessa. Amém? E a gente está recheado dessas promessas e muitas vezes nós não nos agarramos a ela. Deixamos passar, né? E às vezes temos um lar com, vamos dizer, igual a certos espiritinhos, né? O pai chama de piorim de galinha. A gente é atribulado por aquilo, né? E aquilo incomoda e coça para lá e coça para cá, tira a nossa paz. E é alguns espíritos que acompanham a gente por tanto tempo e às vezes a gente se acostuma até com aquilo, mas esses é o que às vezes cansa a gente, tira a gente da caminhada. As pequenas coisas, né? Aquilo vai te incomodando, mas Deus disse, né? Jesus prometeu, né? Que seríamos mais do que vencedores. Amém? Por aquele que nos amou, né? Diz o apóstolo Paulo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Amém? A gente não pode se prostrar para determinadas coisas. Temos que confiar na palavra de Deus, nas promessas dele. Amém? E parece que Deus lança algumas das coisas insensatas diante do Josué espiritual. Trouxe lá no mês de abril, quando o Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Ele estava provando para ver se ele realmente era o Josué. Deixe que tudo fracasse, deixe que os outros prosperem, deixe que os homens que têm uma forma de piedade, negando entretanto o poder, prosperem e empurrem a você para trás, mas você sabe onde você está parado. Você permanecerá indiferente. Se o mundo lhe rejeita, você se manterá o mesmo. Você não variará dessa palavra. O Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Espantoso, parecia horrível, lamacento, mas Josué disse, Deus disse, dentro de 3 dias, vamos atravessar, e vamos atravessar. Agora os clérigos disseram, agora só um minuto, Josué, somos homens educados, somos inteligentes, muitos de nós aqui somos engenheiros do Egito. Sabemos fazer estas coisas, por isso só esperamos um pouco até que o rio se limpe. Não podemos atravessá-lo andando. Isso não é muito mais fácil? Não importa o que vocês pensam. Deus disse, 3 dias, vamos atravessar. Vamos atravessar em 3 dias. Ali Josué, ele teve a revelação, Deus disse a ele, né? Coloca a palavra, coloque a arca à frente, né? E Josué, depois de receber a comissão, ele estava tão confiante. E essa é a forma como nós devemos ser. Recebemos a comissão, temos a vindicação de que somos filhos. Amém? Então temos que seguir adiante. Põe a palavra na frente, põe Deus na frente, segue adiante. Josué, ele estava tão valente que ele botou a arca na frente e falou assim, agora vocês vão marchar rumo ao rio. Aí ele falou, meu Deus. O povo falou assim, olha Josué, se você nos mostrar que da forma como Deus era com Moisés, ele é contigo, nós vamos te seguir. Aí foi então, bora pro teste. Né? E ali aqueles sacerdotes carregando a arca, falou assim, ó, em 3 dias nós vamos cruzar esse rio. E botou a arca na frente, foi, nós vamos seguir. Aí o povo sem entender nada, né? Mas partiram rumo ao rio, na estação de mais enchente, mais cheia, né? E Deus honrou ele. Quando o sacerdote pôs o pé na água, as correntes pararam. E eles passaram o rio em terra seca. Amém? E eles cruzaram. Olha como a igreja deve buscar esta manhã para encontrar o Espírito operando no meio do povo. Se você deseja uma igreja onde o Espírito ressuscitou a Cristo dentre os mortos,
o Espírito Santo que moverá no meio do povo. Esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito que Deus está levantando nos últimos dias, para levar o povo a outra terra. A plena promessa de Deus, as bênçãos de Deus e a plena comissão que Ele deu, ou a promessa. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Como Israel buscou essa terra prometida, sabendo que estava em alguma parte, porque alguém tinha estado lá antes. Assim é a igreja. Nós sabemos que há uma terra em alguma parte, há um poder em alguma parte, porque outros têm estado lá no outro lado. Sabemos que essa terra já além do rio, para onde nós estamos nos dirigindo nesta manhã, tentando entrar nessa terra prometida. Josué sabia que essa terra estava aí. Ele foi o primeiro e descobriu. Então ele podia voltar como um testemunho. Ministros chamados de Deus não devem ser orgulhosos com teologia, mas visitem a terra para onde vamos, trazendo de volta prova do divino amor e poder de Jesus Cristo, para fazerem a congregação deles saber que há uma terra além do rio. Amém? É o que tem acontecido muito, né? Lideranças que às vezes não provou, né, das bênçãos do outro lado, né? E fala muitas vezes, mas sem convicção, porque não tem a prova ainda, né, do que aquela terra tem, do poder que há em Deus, né? Então o profeta está advertindo aqui: não sejam orgulhosos só com a teologia, mas provem do outro lado. E a gente sabe que a prova, né, de que a gente esteve do outro lado, de que nós provamos da terra, né? Jesus disse: quando vós amar uns aos outros, né, aí serão conhecidos como meus discípulos. Eu acho que até o profeta, por muito tempo, ele pregou que a prova do Espírito Santo era o amor, porque essa é a vindicação de que temos Deus em nossa vida, é quando a gente ama o nosso próximo, né? Mas depois ele corrige, né, que a prova de que temos o Espírito Santo é quando cremos em toda a palavra. Dizemos amém a toda a palavra, porque o que está aqui tem que bater com o que está ali. Então, quando você tem o Espírito de Deus, você pega essa Bíblia de capa a capa e fala: eu creio. Amém? Essa é a prova, a vindicação. Agora, ontem à noite, pregando, subindo o Jordão, agora quando chegamos a esse rio, isto nos divide, isto nos separa. Uma vez do outro lado, algo tem acontecido a você. Agora Josué, em tudo isso, sabendo que a ordem era grande, mas tendo certeza, ele podia ser destemido. Ele podia ser, e nós o chamaríamos de descuidado, enquanto ele estava se dirigindo na direção correta. Olha, Deus guiando e o povo falando: olha, acho que Josué não está legal. Mas era Deus guiando. Talvez ele fosse contra uma colina que o arremessaria para trás, mas ele estava se dirigindo na direção correta. Assim, a igreja do Deus vivo pode ser despreocupada e destemida em fé, se estivermos nos dirigindo na direção correta, porque ele disse: como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ele nunca desamparou Moisés, ele nunca deixou Moisés, ele não deixará Josué, ele não deixará nós, ele é conosco. Amém? Irmãos, era isso que Deus tinha colocado hoje no meu coração, né? Espero que Deus vivifique, eu creio que Ele fará, né? E quando os irmãos, né, enfrentar uma peleja, né, coloca Deus na frente, coloca a palavra na frente, põe a promessa na frente, e Deus vai honrar. Né? Estejam sempre certo de Deus, né? O profeta ensina: esteja certo de Deus e assim você vence a peleja. Esteja sempre com o seu altar em dia perante Deus, que só assim o fogo desce. Amém? Tem que começar pelo altar, né? E se a gente seguirmos, né, esta promessa, esta palavra, né, como Deus disse a Josué: medita nela dia e noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se conseguirmos fazer isso, meus irmãos, somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe os irmãos. Espero que Deus amplie isso no coração dos irmãos, vivifica, e para que os irmãos possam, né, através do Espírito Santo e através dessa palavra,
ser mais do que vencedor. Amém? Amém. Glória. Os irmãos coloquem de pé, os irmãos têm uma palavra de agradecimento. Amém. Senhor meu Deus, Pai, ó Deus, não é fácil, ó Pai. O Senhor veio até aqui, meu Deus, e provou do que é essa terra, meu Pai. O Senhor não nos deixou, meu Pai, desamparados. O Senhor veio até aqui e provou do cálice, ó Pai, do que é essa vida, do que é, meu Deus, o tormento que seus filhos passariam. Mas o Senhor não nos deixou desamparados, ó Pai. O Senhor prometeu e o Senhor tem cumprido, ó Pai, que se nós fôssemos fiel a Ti, se nós fôssemos fiel à Tua palavra, o Senhor estaria, meu Deus, conosco. O Senhor seria, meu Pai, nosso companheiro de caminhada, de jornada, e a gente tem conhecido, ó Pai, que o Senhor é cumpridor, que o Senhor tem mudado nossas vidas, ó Pai, tem tirado, meu Pai, o prazer e a alegria do pecar, ó Deus. O Senhor tem sido misericordioso conosco, ó Pai, e até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, ó Pai. Ó Deus, te peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor abençoe esta igreja, meu Deus, abençoe esses irmãos, seja onde for chegar, meu Pai, esta pequena palavra, ó Deus, que o Senhor seja com eles, ó Deus, abençoe e prospere o caminho deles, ó Pai. Que o Senhor os guie sempre, meu Deus, cada vez mais para dentro de Tua palavra, meu Pai, que é, meu Deus, o esconderijo, que é uma cidade de refúgio que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, de que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ensine, ó Pai, e nos guie, meu Deus, nas veredas da Tua justiça, ó Pai. Ó Deus, sede, meu Deus, conosco, te pedimos, meu Pai. E nesse momento também, ó Pai, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, ó Deus, pelos hinos cantados, pela edificação, meu Deus. Queremos estar um pouquinho mais perto do Senhor. Ó Pai, honre-nos nesse momento, ó Deus, porque cremos no Senhor. Ó Deus, e te peço também, meu Pai, que o Senhor seja com cada um, meu Deus, na sua volta aos lar. Que o Senhor abençoe, meu Deus, e tire, que limpe, meu Deus, o lar de cada irmão nesse momento, ó Deus. Que o Senhor seja, meu Pai, com eles na sua caminhada. Que o Senhor seja, meu Deus, com eles, para que possam ser o sal, meu Deus, dentro de suas famílias. Que assim o seu testemunho prospere, ó Pai, diante dos olhos de seus familiares, que porque cremos, ó Deus. Eu não sei porque eu sinto, meu Pai, de falar a respeito disso, para que o nosso testemunho, ó Deus, seja, meu Pai, como sal, porque só assim, meu Deus, eu penso que ganharemos, meu Deus, nossos familiares. Nesse momento eu peço a Deus que o Senhor seja com essas irmãs que têm sofrido, meu Deus, em seus lares, que têm sofrido afrontas, ó Pai, em seus lares, meu Deus, por pessoas não convertidas. Ó Deus, que os seus testemunhos, ó Pai, possam ser o maior exemplo na vida desses entes queridos, ó Deus. Ó Pai, seja com eles, ó Pai. Oh, meu Deus, eu te peço, meu Deus, seja com eles nesse momento, ó Pai. Que em seus lares, meu Deus, tenham paz, porque é promessa do Senhor, meu Deus. A paz seja convosco. Onde vós esteja, eu estarei, e minha paz vos acompanhará. Ó Deus, que esses lares tenham paz, meu Deus, que essas mentes tenham paz. Isso eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Abençoe e nos guie de volta ao lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus.